Boa noite, então, a todos. Vamos dar sequência a mais um capítulo do nosso livro Mereça Ser Feliz. Hoje, importante nós estarmos bem amparados, né? Todos nós, transmitindo aqui da residência, não houve como está indo a casa espírita hoje, mas não vamos deixar de transmitir, né, mais um capítulo do livro Mereça Ser Feliz. E o capítulo de hoje é o capítulo 32, Vencendo o Personalismo. Então, bem interessante que hoje nós vamos ver bastante, né, na íntegra o capítulo, não é muito longo, é bem um resumão de como nós podemos nos colocar para vencer de vez, né, ou enfrentar de vez esse personalismo que nós já sabemos é o orgulho, né, que nos envolve aí de forma exagerada. A primeira situação que a gente sempre lembra e que temos que estar constantemente reforçando é a oportunidade que temos de melhoria, ou seja, ela é constante e frequente. A lei do recomeço é uma lei estabelecida no universo. Após cada evento, após cada passo, sempre há a oportunidade de retomarmos o caminho, de recomeçar. A vida continua, ela não cessa jamais, e a oportunidade do minuto seguinte ou do segundo seguinte é uma oportunidade de recomeço. Jesus deixou isso claro em muitas das suas mensagens, inúmeras vezes. Vamos lembrar algumas. Questão que envolve o amor cobre a multidão de pecados. Né? Então, é como se tudo que ficou para trás, se hoje eu recomeço dentro do amor, aí como que um perdão incondicional de tudo que passou. O perdão de 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre que eu coloco o perdão, eu estabeleço a oportunidade do recomeço. Né? Quem quiser que me seguir ou vir após mim, tome da sua cruz ou da charrua e não olhe para trás. Ou seja, o que para trás ficou, para trás está. Então é uma oportunidade que a gente tem na própria natureza. O dia seguinte é sempre um dia novo, com muitas oportunidades à mão. Então isso é importante. E se nós pudéssemos, então, estar começando agora, para fazer um novo fim, como fala o nosso querido Chico, o que é que faríamos para enfrentar de vez o que envolve aí as facetas do nosso orgulho? Espírito saindo do primarismo para conquistas medianas, nossa principal qualidade é a disposição de mudança na melhoria íntima, já que nos arrependemos sinceramente do mal. Iniciamos, a exemplo do filho pródigo do Evangelho, a nossa viagem de volta à casa paterna, buscando o aconchego e a dulcificação do amor. Então a gente sempre coloca isso, importante nós nos localizarmos. Quem somos? Então nós somos espíritos recém-saídos do primarismo, ou seja, nós estamos no início de uma caminhada evolutiva. Até ontem nós estávamos subjugados ou reféns do instinto. Há muito pouco tempo nós adquirimos a consciência de nós mesmos, e aí sim a oportunidade do livre-arbítrio, de fazer escolhas e ser responsáveis por ela. Então nós estamos no início dessa caminhada, recém-saídos do primarismo. E já temos conquistas medianas. Quer dizer, o Espírito coloca aqui, a gente não tem grandes conquistas espirituais ainda, porque somos espíritos relativamente jovens nessa caminhada evolutiva. Né? Então é importante nos situarmos, primeiro, e entendermos que nós estamos na roda do filho pródigo, ou seja, nós estamos retornando à casa paterna, porque brevemente, anteriormente, recentemente, nós saímos da casa paterna, naquela alusão de que nós cometemos erros, né? E aí nos distanciamos, principalmente por conta do orgulho, da essência do eu. Então agora é um reencontro com a essência, ou com a nossa essência. Nós temos falado isso. Então, o personalismo é um traço daquele que se colocou no ego, distanciado de si mesmo, em essência,
aquele que tem no personalismo ou nessa visão inchada, inflada do ego, a visão real, quando na verdade ela não é. Né? Ela é a visão do personagem, é a visão de um estado que não reflete necessariamente quem você é em essência, imagem e semelhança do Criador. Então, nesse caminho de retorno ao encontro consigo mesmo, que é a casa paterna, é essa parábola, essa imagem, esse símbolo do filho pródigo. É importante nos reconhecer nessa caminhada, nessa trajetória, até para termos mais amor conosco mesmos, para não termos aquele sentimento de culpa e para não estarmos nos cobrando exageradamente. Não é isso? Essa volta, porém, vai nos exigir o preço de reeducação, a começar pelo personalismo que se solidifica na eternidade como um dos pilares de nossas imperfeições. Então, vai ter esforço. Nós precisamos nos reeducar. Precisamos aprender de novo a sermos em essência, sem aparência, a sermos verdadeiros e autênticos, a manifestar a cada passo do caminho, de fato, quem somos, e não de nos fixar nesse jogo de sombras, nestas imagens do ego, querendo muitas vezes agradar ou mostrar algo que ainda não somos. Então, essa reeducação, principalmente lutando contra esse personalismo. Podemos entender o personalismo como sendo o apego com tudo o que parte de nós. Esse apego é fator sinalizador de gratificação afetiva escassa conosco mesmo e uma insuficiência de auto-amor. Quando nos amamos verdadeiramente, não há motivo para a atitude personalista, porque nos realizamos com o ato de ser, sem aguardar compensação, aplauso e possessividade. Então, sempre que nós deixamos de nos amar profundamente, nós temos essa necessidade, essa carência. Uma vez que o nosso amor não nos preenche, nós precisamos de algo para preencher esse vazio, onde a gente busca esse aplauso, essa compensação externa. É quando o ego desesperadamente busca por reconhecimento, e como aqui reforçando esses aplausos. Quando nós nos amamos e já nos bastamos a nós mesmos nessa essência, não há necessidade de mais nada, a gente é, ponto. O seu traço mais comum é a paixão crônica com o eu manifestada de formas variadas. Algumas delas são, aí nós vamos ver algumas bem interessantes desses traços, bastante comum da maioria de nós, por conta desse personalismo, dessa vivência, como já dissemos, exagerada, né, nas superficialidades do eu. Quais são algumas dessas formas de manifestações? Irredutibilidade velada ou clara, vaidade intelectual, dificuldade de conviver pacificamente com a diversidade humana, manipulação interpretativa de conceitos, autoritarismo nas decisões, boicote na cooperação a projetos que partam de outras cabeças, agastamento ante as cobranças e correções, sistemática competição para produzir além dos outros e da capacidade pessoal, coleção de animosidades, excessiva valorização que conferimos a nós mesmos, amor próprio, apego às nossas obras, superlativa fixação dos valores que possuímos ou acreditamos possuir, pretensões de destaque e vício de ser elogiado. Que foi falado aqui anteriormente, a necessidade de aplausos. Então vejam como é bem interessante vários traços de manifestações que indicam, né, que ainda possuímos esse traço personalista. As suas causas podem ser encontradas na história remota da evolução, quando tivemos, no instinto de conservação, um importante fator de fixação e agregação de valores morais, consolidando a consciência de si mesmo. A conservação como fonte de defesa e automatização da consciência de si mesmo tornou-se egoísmo, ou seja, uma exageração dessa necessidade natural
na qual nos encontramos até hoje. Então, isso nós estudamos em alguns meses atrás, né? Acredito que meses. É natural a gente ter esse instinto de conservação, essa identidade única que cada um de nós possui. Então, quando eu adquiro a consciência de mim mesmo, né, após termos saído do instinto e nos encontramos como um espírito consciente de si mesmo, desperto, né, diferente do animal que ainda não tem consciência de si, ainda obedece ao instinto e traz os rudimentos da inteligência, eu, quando me torno um homem, adquiro a consciência de mim mesmo e preciso estar individualizado, né? Então, esse instinto de conservação, de preservação da minha identidade, do meu valor, de quem eu sou, é um instinto, é uma necessidade natural. O que é não natural é que, nesse afã de conferir valor a mim mesmo, dentro de uma necessidade exagerada, eu crio o egoísmo, onde começo a centralizar em mim todas as necessidades. Então eu passo a agir no mundo motivado única e exclusivamente pelo interesse pessoal, pelo interesse de conservação, de melhorar a mim mesmo, de ter sempre mais, por exemplo. Então esse exagero é que causa, provoca em nós o personalismo. E aí esse exagero é o orgulho. Então precisamos de fato sermos humildes para conferir a nós o verdadeiro valor, nem mais nem menos. E entender que já somos o que basta. Já trazemos em nós todos os recursos e todas as potencialidades. E o valor de cada um já está automaticamente conferido, por ser o que é, único no universo. Não necessitando de nenhum adereço, nenhuma medalha, nenhum efeito adicional, sei lá, vamos dizer assim, um acessório, né? Nós já somos o que somos e não deixaremos de ser o que somos pelo fato de termos títulos ou termos reconhecimento. Esse é a pessoa que se estabelece soberana de si. Nós falávamos em estudos passados, o rei em si mesmo, mestre de si mesmo, né? Então, não deixar que esse instinto, essa necessidade natural, né, de conferir valor a si mesmo, seja exagerada pelo orgulho. Na infância, encontramos também uma série de razões muito bem abordadas por Freud, na questão da personalidade egocêntrica, cujo processo de amadurecimento psíquico é mal conduzido, ensejando carências afetivas profundas que irão refletir no homem adulto como insegurança e fantasias narcisistas. Então, isso, na verdade, é muito de insegurança da personalidade, de quem se é, né? Muitas dessas causas, como diz aqui o autor espiritual, e Freud já tratou disso muito bem, estão localizadas na infância, muitas vezes num amadurecimento psíquico mal conduzido, onde nós tivemos toda uma educação voltada para a aparência, para o ego, para se ter sucesso no mundo, e não para se ser feliz, para se ser autêntico e trazer em si essa felicidade como estado íntimo, e não condicionada ao refém de situações exteriores. Eu só serei feliz se tiver isso ou aquilo. Então, a importância de nós estabelecermos, né, os valores da vida justamente onde eles estão. Em torno de seus passos sempre se encontram a fama, o autoritarismo, a vaidade, o desejo de realce e a inveja, que são súditos do império do eu. Então, esse eu que se coloca de uma forma exacerbada, personalista, egocêntrica, orgulhosa, prepotente, vai sempre trazer a necessidade do reconhecimento, que se estabelece, por exemplo, na fama, a necessidade de eu ter uma fama, um nome, né? O autoritarismo, a vaidade, né? E também a desejo de realce, né? E a inveja. Então, tudo isso acabam sendo traços dessa personalidade mais personalista ou prepotente. Tendo subtraída a empatia, o personalista é alguém que não sabe dialogar, dividir e intercambiar.
não sabendo interagir com o outro, entender-lhe os motivos e necessidades, está sempre com uma receita de viver. É interessante isso, né? Por ter suprimido ou subtraído essa capacidade empática e não sabendo interagir com o outro, não sabendo entender os motivos e as necessidades, esta pessoa está sempre com uma receita de viver nos lábios, impedindo-se da mais nobre ação íntima da caridade, que é o ato de compartilhar vivências com o ser alheio. Então, nesse afã de ter sempre respostas prontas, de ter uma receita de viver, eu deixo às vezes, ou quase sempre neste caso, de lado a questão empática, né? De saber ouvir o outro, de ter essa capacidade caridosa, né? De compartilhar vivências, de me colocar no mesmo plano do outro para entender as suas necessidades e carências. Eu, ao invés disso, não crio empatia, não percebo muito como essa pessoa está, muitas vezes menosprezo a posição que ela se encontra, achando que isso é besteira, não entendo o sofrimento dela e vem às vezes com aquelas questões de autoajuda, com receitas prontas, né? O que tem que fazer, isso é bobagem. Então, tomar cuidado, porque isso pode ser um traço de uma personalidade orgulhosa, que sempre tem algo a acrescentar para o outro, sem antes procurar entender esse outro e até compartilhar com ele desse sofrimento, entendendo o quanto isso é verdadeiro no coração alheio, né? E não distanciado deste coração, só nos mecanismos mentais, longe do sentimento, eu estabelecer receitas do que tem que se fazer, do que é preciso fazer, o que é bom para ele, coisas do gênero, né? Como o seu dinamismo é a centralização no eu, a reeducação dessa tendência está em aprender a ouvir o outro. O ato de ouvir não se restringe a escutar palavras. Ouvir é o estado de plena receptividade para o outro, independentemente de quem seja. Então, aqui está uma coisa que a gente ouve muito, né? A capacidade dessa escuta terapêutica, desse estar sinceramente interessado em ouvir o que o outro tem a dizer. E aqui não é só ouvir as palavras, né? É uma escuta de sentimentos, é ouvir um estado íntimo que acomete o outro, e não apenas palavras. É como se eu procurasse entender nas palavras que me chegam o quanto que elas vêm carregadas de sentimento, o sentimento do outro. Então, uma escuta, é uma audição muito mais ampla, aonde eu estou num estado de plena receptividade para o outro. Essa é uma habilidade do homem, se podemos dizer assim, do ser humano, bastante rara. Eu diria que foi perdida ao longo do tempo, até pela maneira como vivemos, uma maneira muito superficial, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, a gente tem muito pouco tempo para, de fato, estarmos perdendo tempo com o outro. Nós temos muitos interesses pessoais a serem atendidos, nós temos muitas necessidades que a vida nos impõe. Então, alguns estão sempre na correria, outros na superficialidade dos sentimentos, porque estão na superficialidade de si mesmo, né? A gente sempre fala isso, estão na periferia do ser e não conseguem mergulhar em si mesmos, onde está a essência do eu. Então, tudo isso, esse hábito que adquirimos, né, de conviver desta forma, agora agravado pela questão tecnológica, se não tomarmos cuidado, como de fato está acontecendo, nos afasta ainda mais, porque vivemos aí relações virtuais, nos estabelecendo à distância, vendo mais fotografias e vídeos do que vivenciando experiências com, né? Então, tudo isso traz um sério agravamento nessas questões do ouvir o outro, de ter esse tempo de interagir com o próximo de forma mais profunda, de coração para coração e de alma para alma. Então, isso é algo bastante preocupante, em todos os sentidos, né? Essa conquista será um exercício doloroso ao personalista. Exigirá desprendimento, humildade, assertividade, falar menos e meditar e ouvir mais, o que nem sempre é fácil.
principalmente para aquele que precisa ser realçado. Então, vai estar sempre chamando a atenção para si mesmo, para suas próprias qualidades e, como dissemos, para suas próprias necessidades. Dificilmente tendo tempo para o outro. Né? Isso, normalmente, para o orgulhoso, personalista, não se perde tempo com isso. Então, prestar atenção se nós não estamos caindo nessas armadilhas. E se de fato queremos evoluir em espírito, em profundidade de alma, nós precisamos, aí está a lei, né? Amar o próximo como a si mesmo, criar essa qualidade empática de ouvir, tanto ao outro como a si mesmo, porque amar o próximo como a si mesmo é ouvir o próximo e ouvir a si mesmo. É dar-se atenção. Nós vamos muito provavelmente estudar o próximo livro, que é o Escutando Sentimentos, e é de fato, como diz o título, escutando sentimentos. Eu tenho que ter um ouvido capaz de ouvir os sentimentos profundos da alma, tanto da minha quanto do próximo. É uma qualidade extraordinária. E ao conseguir ter esta habilidade de empatia e de amor, eu, com toda certeza, evoluo. Me aprimoro mais nesse sentido de convivência verdadeira com o próximo. Então, vai exigir de cada um de nós desprendimento, humildade e assertividade, falar menos e ouvir mais. Ouvir significa cultivar sensibilidade para com aqueles que nos rodeiam. Sensibilidade que nos permita sempre um foco positivo do próximo, entendendo-lhe as razões, ainda que esteja em equívoco, e abrindo-se para lhe ser útil, desarmado de preconceitos. O que é muito difícil para a grande maioria, que faz pré-conceitos e pré-julgamentos, como diz o termo, antecipados do outro. Então eu não estou ouvindo verdadeiramente, porque eu já estou com pré-julgamento. Eu já julguei o outro, e via de regra, como dissemos em estudos anteriores, já julguei e já sentenciei. Já dei a sentença, né? Já condenei. Então eu estou tendenciosamente incapacitado de criar empatia, porque eu preciso estar desvinculado dessa análise judiciosa que já conferiu juízo ou que já sentenciou o que o outro tem. A princípio eu não sei o que ele tem. Por mais que eu tenha visto ou procurado entender, é uma visão minha, distanciada da luta dele ou das suas verdadeiras necessidades. Então eu preciso ouvir-lhe para entender-lhe as razões, ou em que situação de fato ele se encontra, para dentro desta relação profunda, de fato eu conseguir ouvir os sentimentos alheios. Ouvir é aprender a receber críticas e admoestações, até daqueles que nos parecem despreparados para fazê-las, habituando-se a indagar a real utilidade e importância das ideias pessoais. Isso acontece muitas vezes, né, quando somos contrariados, principalmente. A opinião do outro, muitas vezes, quando não condiz com aquilo que a gente acredita de si mesmo, a gente não aceita. A gente simplesmente não aceita críticas, não aceita observações que não estejam condizentes com o realce da minha própria personalidade. Qualquer coisa que venha como que a denegrir aquilo que eu imagino que sou, eu não aceito. O que é muito ruim, porque o outro é o nosso espelho. E muitas vezes ele pode estar enxergando coisas a meu respeito que eu não enxergo. Então é importante eu prestar atenção em alguns sinais que os outros me deem, ou que a vida me traz, para que eu possa me conhecer melhor, não é isso? Para que eu consiga ter análises melhoradas de mim mesmo. Então ouvir é muito importante. Ouvir é alteridade, respeito às singularidades de cada um. A partir de aí se aprende a construir uma relação altruísta, pacífica e saudável com as diferenças e os diferentes nas experiências de todo instante. A vitória sobre o personalismo, portanto, está em sair de si, acolhendo o outro diferente do eu, com interesse altruísta e fraterno, aprendendo a esvaziar-se do ego e sentindo o outro. Então, quando Jesus disse, né, quem quiser seguir, que renuncie a si mesmo, está aí. Né? Esse renunciar a si mesmo é a renúncia do ego. É o esvaziar-se do ego, desse inchaço, desse personalismo,
desse orgulho, é entender de fato quem somos. Abrir mão disso é muito difícil, principalmente se temos uma dose grande de orgulho ou de personalismo. Então, a vitória sobre esse orgulho é justamente esse sair de si, né? Acolhendo o outro, que é diferente de mim. Então, eu preciso fazer esse movimento em busca do outro, procurando me esvaziar, né, desse interesse pessoal egocêntrico e egoísta, para poder abrir espaço, né? Só há espaço para o outro se tiver esse vazio. Se eu estiver exageradamente cheio de mim, não há espaço para mais nada. Nem para o aprendizado, né? A gente fala que o orgulhoso não aprende. Por quê? Porque já sabe tudo, né? Então, é preciso desaprender um pouco, né? Tirar crenças estabelecidas, esquemas consolidados, para dar espaço para o novo. Senão, não tem jeito. É algo até físico, né? Se eu estou com o guarda-roupa cheio de roupa velha, não tem como colocar coisa nova. Se a água que eu tenho no copo é uma água antiga, né, já está choca, como se diz, como é que eu vou receber água limpa se não tem espaço para ela? Eu tenho que jogar fora. Né? Eu tenho que jogar fora, vamos dizer assim, a água que já não serve mais, ou a água velha para que eu receba a nova. O copo tem que estar vazio. Eu preciso me esvaziar para receber esse novo, esse diferente. Se eu estiver inchado, cheio de mim mesmo, não há espaço para mais nada, nem para o aprendizado, nem para o conhecimento. O retorno à casa paterna inclui o ato de desprender-se de si para ouvir o pai. Tal lição será aprendida na escola da convivência diuturna com quantos passem pelos nossos caminhos. É aquilo que a gente sempre fala, né? Até para ouvir Deus em si mesmo, eu tenho que estar vazio de mim, ou em silêncio. Se eu estiver com, né, aqueles exageros, sempre falando e sem espaço para mais nada, não conseguirei ouvir as respostas de Deus. Então, um estado de oração profunda é mais um estado de atenção e vigilância. É mais um estado de ouvir as respostas do que fazer as perguntas. Não é? Se eu estiver falando e pedindo, me dá isso, rogai por nós, está pedindo, eu não estou ouvindo a própria voz. Não é? E aí não vou ouvir a voz de Deus, que se estabelece dentro de cada um, dentro de mim mesmo. Então, eu preciso fazer silêncio, preciso entrar em contato com essa essência e estar atento, né, às respostas do Pai. Ouvi-lo em mim mesmo. Para isso, tenho que ficar quieto, em silêncio, falar menos de mim. Não é isso? Então, além disso, aproveitar a lição do dia. Lembra que nós falamos que todo dia traz a sua lição. Porque todo dia você está em contato com alguém, você está numa convivência diuturna com quantos passem pelos teus caminhos. Então, esses que passam pelos teus caminhos todos os dias, trazem muitas vezes lições a teu respeito, para que possamos aprender com cada um. Fazendo assim, assumiremos definitivamente a condição de filhos pródigos em plenitude de sintonia com as riquezas de Deus, aprendendo a ouvir-lhe os alvitres no foro da consciência, em favor da nossa própria felicidade. Então, vejo que o capítulo é bem resumido, né? Nos trazendo aí bastante indicações ou uma fórmula bastante preciosa, né, de estarmos ouvindo os sentimentos, escutando, né, esses reclames que brotam do coração e da alma. Que nós possamos fazer isso, que possamos estar de fato empenhados em ouvir o próximo, em dar-lhe essa atenção. Com isso também estaremos aprendendo a ouvir a nós mesmos e darmos essa atenção para escutar as situações íntimas que brotam da nossa alma e para conseguir, como dissemos, ouvir Deus em nossos corações. Então, que esse capítulo, né, possa nos trazer aí essa indicação, que possamos de fato colocar isso em prática. Que Jesus possa abençoar os nossos caminhos, que Maria, nossa mãe, desça o seu manto de proteção sobre todos nós, e que nós possamos avançar essa semana cada vez mais humildes, né, e mais felizes. Então, boa noite, até domingo que vem.